Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Você que está participando aqui com a gente ao vivo, na terça-feira à noite, você que está assistindo essa aula gravada num outro momento. A gente está feliz nesse último encontro, nesse misto de feliz e triste. Está encerrando um ciclo muito frutífero aqui, muito proveitoso, abençoador com o Antônio Carlos Sintra. Nossa oração essas semanas tem sido que essas sementes que estão sendo lançadas aqui no nosso solo gere raízes e a gente possa ser esse sinal do reino de Deus na nossa cultura, no ambiente em que Jesus tem nos colocado. Queria te convidar a fechar os seus olhos, a gente vai ter uma breve oração, pois a palavra está com o Antônio, ele é de casa, pode ficar bastante à vontade. Senhor Deus, te louvamos, te adoramos. Nossa, Nossas vidas estão nas mãos do Senhor e te agradecemos, ó Deus, a oportunidade, o privilégio que o Senhor nos dá de dedicarmos esse tempo a, a pensarmos sobre o que significa sermos seus e o Senhor ser o nosso Deus. O que significa a soberania, o reinado amoroso da Trindade de Jesus sobre nós. Te agradecemos mais uma vez a vida do Antônio, a disposição dele de partilhar isso que o Senhor tem dado a ele conosco. Agradecemos e rogamos pela família dele, pelo ministério, pelo trabalho. Pedimos que o Senhor sustente a fé dele e que o testemunho dele, o ensino dele nos contagie e seja instrumento do Senhor sustentando e encorajando a nossa fé também. Obrigado por cada pessoa que esteve conosco nesses encontros aqui, ao vivo na terça. Obrigado por cada pessoa que tem acompanhado, assistido às aulas. Faz transbordar, Deus. Nos conduz com firmeza, com perseverança, como temos conversado nesses dias. É o que nós rogamos no nome santo de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. 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 Obrigado, André. Eu vou compartilhar a tela aqui, vamos ver se dá certo. Eu não sei se você vai colocar algum vídeo, Antônio, mas se sim, já ativa aquela opção do áudio. Já ativei. Beleza. Não lembro se tem vídeo, não. Mas já ativei, por via das dúvidas, já ativei. Vamos lá. Bom, só para recordar aqui, porque a gente começa com um slide falando a antítese e uma cena aqui clara do Éden, mas antítese do quê? Lembrando que a gente trabalhou na aula passada 3 aspectos da ordem de Deus. Então, a ordem era para que o homem dominasse sobre a terra, para que o homem frutificasse e para que o homem multiplicasse. E aí a gente conversou sobre como essas 3 ordens se relacionam com o trabalho, a nossa missão no trabalho, que Deus espera de nós. Nós conversamos também sobre a ideia de trabalho como um design, algo que Deus faz na criação, que ele começa toda a narrativa com ele trabalhando e coloca o homem já no jardim para o lavrar. Ou seja, o trabalho é um design, é algo que Deus já coloca para o homem e não é parte de uma maldição pós-queda. Bom, e aí, diante disso, quando se coloca aqui a antítese, a minha ideia é começar trabalhando como é que, ao invés de um design, de uma obra de Deus, o trabalho passou a ser interpretado pelo homem e quais são os problemas que existem disso nas relações de trabalho e como que a gente precisa, então, reformular diante das Escrituras. Vamos lá, então. Bom, essa era a ordem lá do Éden, e dizendo desculpa, a ordem não, essa é a frase da serpente ali no Éden, quando ela vai então induzir o homem a pensar de uma forma diferente do que Deus estava dizendo, e diz assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Essa é uma pergunta que fica,
de saber assim, o que é que esse bem e o mal que tá se referindo? Porque essa não é uma mentira da serpente, né? Deus depois fala assim, agora que o homem é conhecedor do bem e do mal, então Deus tá afirmando reafirmando essa frase da serpente. É claro que existe, e a gente não dá tempo da gente trabalhar, uma indução da serpente para questionar a própria bondade de Deus, a própria misericórdia, os desígnios de Deus em tudo aquilo. É claro que há uma indução da serpente para pensar que Deus está retendo algo para ele, e também uma sedução para que o homem busque coisas que Deus coloca de uma forma diferente. Mas o que me interessa aqui nesse primeiro momento, é tentar, de algum modo, especular, ao menos, o que seria esse bem e o mal. O que é que ele venha conhecer o bem e o mal? Afinal de contas, qual o problema de conhecer o bem e o mal? Ou, talvez, de outro modo, a pergunta pode ser colocada. O homem não sabia o que era bem e o mal? Ele era completamente ignorante quanto ao que era certo e errado? Isso não pode ser, porque se o homem fosse completamente ignorante quanto ao que é certo e errado, ele não poderia ser julgado pelo ato da desobediência, porque, afinal de contas, se ele não sabia que desobedecer é mal, qual o problema dele ter desobedecido? É claro que ele sabia o que era bem e o que era mal, do contrário, toda a narrativa fica ilógica. Bom, uma coisa que os teólogos têm trabalhado aqui é que, na verdade, isso aqui é uma constatação de como que o homem agora passa a experimentar a realidade. Isso diz muito para a gente sobre a experiência da realidade do trabalho. Ou seja, não diz respeito aqui, esse conhecimento do bem e do mal, à ideia de um conhecimento teórico, mas sim um conhecimento empírico. Deixa eu lembrar alguma coisa aqui que a gente sempre brinca nas escrituras, porque é uma frase curiosa para quem não está habituado, né? Mas aquela história quando fala assim que fulano conheceu a fulana, não é só assim um eufemismo, uma forma sutil de não falar em sexo ou qualquer coisa do tipo. Era uma forma como a linguagem se dava na época. Conhecer era um ato empírico. Então, quando se refere a essa ideia, não está se dizendo agora o homem passou a intelectualmente entender o que era o bem e o mal, mas agora ele vai experimentar o que é o bem e o mal. Ainda bem que ele não é só o mal, né? Ele vai experimentar o bem e o mal. Ou seja, ele vai experimentar a diferença, a distinção. Agora, na sua carne, no seu dia a dia, ele vai experimentar a diferença entre coisas boas e coisas ruins. E isso vai acontecer necessariamente também no âmbito do trabalho. E assim, vem essa ideia aqui muito comumente falada no nosso todos os dias, em todo início de semana, que a segunda-feira parece um dia triste. Por que é um dia triste? Porque é o dia que, infelizmente, começa a longa jornada semanal de trabalho, assim que é passado. Isso está assim tão disseminado que no domingo passado, indo para a igreja, conversando ali no carro, o meu filho de 9 anos, que nem trabalha ainda, estava dizendo alguma coisa, eu não lembro como que a conversa surgiu, e eu realmente assim não estava nem tanto prestando atenção na conversa, mas quando ele soltou essa, eu entrei no meio da conversa meio indignado, então eu não sei se eu vou conseguir muito reproduzir por que chegou nisso. Mas o fato é que ele estava dizendo assim, né? Ah, o bom é esse emprego aí que aposenta logo, né? Aposenta logo, daí fica lá em casa sem fazer nada e ganha o dinheiro logo. Eu, eu falei, que história é essa, filho? O que é essa história que você está falando aí? Que quer dizer que o trabalho é uma porcaria, uma maldição? Ainda bem que esse cara se livrou do trabalho logo, se aposentou, que maravilha essa carreira que aposenta logo. Você nem começou a trabalhar ainda, você nem sabe o que é trabalho, essa a impressão que você tem de trabalho. Aí comecei a descarregar um monte de conversa nossa aqui do Vocácio, né, na cabeça dele, meio indignado. Eu falei, bom, nem adianta eu falar tudo isso agora, deixa para depois, mas foi uma coisa assim, meio de aquele ímpeto, né? Não é possível, não é possível. Eu estou conversando essas coisas aqui nas últimas semanas e meu filho está com essa ideia de trabalho. Mas por que ele, o menino de 9 anos, tem essa ideia de trabalho? Porque isso é cultural.
Isso está dentro da nossa sociedade. Essa ideia fixa de que o trabalho é um sofrimento e que a semana começa assim, sofrida, e vai melhorando na medida que vai chegando a expectativa no final de semana. Isso, às vezes, é até trazido dentro de um ponto de vista bíblico, quando ali em Gênesis 3,19 fala: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E ali esse suor do rosto impõe assim uma jornada difícil, essa ideia do trabalho como algo sofrido, como uma maldição. Bom, a gente já teve a oportunidade de conversar sobre isso, e eu conversei naquela aula, eu falei sobre essa ideia, né, de você ter uma sentença declaratória, uma sentença constitutiva, e Deus estaria só declarando uma nova situação. A realidade do trabalho hoje, quando a queda, o pecado transformam o mundo todo, transforma as relações, transforma o trabalho. A gente já teve a oportunidade de falar disso, que isso não é maldição, mas o meu objetivo agora não é tratar na teoria, mas tratar agora na prática. Como é que isso funciona, então, empiricamente? Como que a gente pode dar um novo significado para essa ideia culturalmente tão disseminada? Bom, e eu queria começar com essa pergunta: o que Cristo redimiu? E essa é uma pergunta que é importante porque normalmente ela é respondida de uma forma muito incompleta. Quando a gente pensa em redenção, normalmente vem a ideia de redenção de almas. Então, Cristo salvou pessoas da morte. Ou talvez de uma forma muito mais simplista, fala assim, não, redenção é uma mudança de rumo de um monte de gente que estava indo para o inferno e agora vai para o céu. E essa é uma forma muito simplista e que também acaba repercutindo na própria ideia da queda. Porque se a gente entende que Cristo apenas veio a salvar almas do inferno, a gente também vai entender que a queda teve como único resultado a condenação de almas. Quando, na verdade, todo o sentido da queda é que todo o mundo, toda a terra é contaminada pela queda e se torna em desordem. E o sentido de redenção que aparece ao longo das Escrituras e que vai ter o seu ápice ali em Apocalipse é a redenção de toda a terra. E nesse sentido, a gente precisa entender que a obra de Cristo também é uma obra redentora do trabalho. Ora, se o trabalho sofre os efeitos da queda, e eu disse a vocês que os frutos da carne são mais visivelmente encontrados nas relações de trabalho, eu chamei vocês a essa reflexão, a pensar nos frutos da carne, pensar no seu trabalho específico, como é que você encontra cada um deles ali, significa dizer que a redenção de Cristo é a redenção de todas essas coisas que contaminaram o trabalho. E se a redenção de Cristo é sobre todas essas coisas, é na redenção de Cristo que nós encontraremos o caminho de ressignificar aquilo que pesa sobre o trabalho culturalmente. Bom, pensando assim, vamos ver aqui essas duas imagens. E aqui eu fiz aqui um certo assim. Eu sei que eu estou forçando um pouquinho a interpretação do quadro da direita, eu sei que o texto não diz exatamente assim, mas permita uma certa licença para que a gente possa fazer esse contraponto, né? Sim, o texto da esquerda ele diz isso. Essa eu não estou sendo infiel à interpretação do texto, mas da direita está um pouquinho força. Mas vamos lá. Em Romanos 1,20 vai dizer o seguinte: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Eu quero que você imagine o cara que está escrevendo isso aqui, Paulo. O que ele faz o tempo inteiro? Ele viaja. Esse cara é um viajante.
Ele anda para lá e para cá, ele é o apóstolo dos gentios, ele andava a média de 40 quilômetros por dia, e ele fazia isso tudo a pé. E ele passava por situações, por estradas que eram muito diferentes das estradas que a gente tem hoje. Que a gente olha para o lado e vê a estrada toda com concreto, um monte de carro passando do lado. Ele passava em paisagens como essa aqui, né? Eu escolhi essa paisagem aqui, que Paulo não passou por ela, que é o Rocky Mountain lá no Canadá, porque eu tive uma experiência boa ali com meu filho também, com esse mesmo que fez essa pergunta, e eu já chego nela. Mas eu quero que vocês fixem o olhar para essa paisagem, apesar de não ser de onde Paulo passava. Paulo passou por algumas assim, por certo, e paisagens deslumbrantes da natureza. E na medida que ele vai passando ali, imagine ele conversando com seus companheiros de viagem e olhando para toda essa grandeza da natureza e louvando a Deus, e como se todas essas montanhas ao redor testificassem, fossem evangelistas constantes que diziam para ele sobre a grandeza de Deus. E talvez na noite, agora andando e sendo guiados pelas estrelas, e as estrelas serviam para isso, eles olhavam para os céus constantemente como um mapa, aquelas estrelas num céu completamente diferente do nosso, que é hoje contaminado pelas luzes da cidade, pela poluição, estrelas que talvez pudessem ser vistas com a Via Láctea perfeita. Não sei se vocês já tiveram oportunidade em lugares assim, sem iluminação e com o céu limpo, que você vê a Via Láctea a olho nu, aquele céu maravilhoso e as estrelas gritando no céu, glórias a Deus, testificando da criação. E é por isso que ele pode, no final das contas, dizer uma coisa dessa. Ele olha e fala assim, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu poder, o eterno poder, como a sua divindade, se entendem, claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Porque quando eu olho para essas coisas criadas, eu vejo, de algum modo, a grandeza das coisas que eu não posso ver. É isso que ele está falando. Entretanto, o homem moderno que caminha em direção do trabalho, ele caminha com essa paisagem de São Paulo aqui à direita. E o que ele vê? Para todos os cantos que ele olha, ele vê a obra da criação de Deus? Não. Ele vê a obra da criação do homem. E, de algum modo, todas essas coisas ao seu redor comunicam para ele o quanto que o homem é grande, o quanto que ele é poderoso, as coisas que ele pode criar, e a imagem que fica no final, sutilmente, na descrição freudiana, é de que, na verdade, não é o homem criado à imagem e semelhança de Deus, mas sim Deus teria sido criado à imagem e semelhança do homem pela psique humana, pela sua necessidade de algum modo explicar as coisas que ele não entende ou se suprir de suas carências. Porque a paisagem ao seu redor comunica não mais a grandeza de Deus, mas a grandeza do homem. E o fruto do trabalho humano acaba rendendo louvores ao homem. E ali eu coloco esse versículo, mais uma vez me desculpando, porque eu sei que eu estou usando de uma forma forçada, porque Paulo não está dizendo exatamente isso, mas ele é uma boa ilustração para a gente entender. Em Romanos 1, 23 vai falar, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Quando teve esse evento marcante do homem pisando na Lua, naquela semana, Richard Nixon soltou essa frase, né, ali em 1969. Esta é a melhor semana da história desde a criação. Parecia uma frase bonita, né? Porque ele fala desde a criação, então ele está fazendo referência à Bíblia, está reconhecendo a Deus como um criador, mas ele coloca esse como o ápice. E o que seria o ápice na percepção dele, então? Um grande feito do homem. Isso mudou a história. Olha que conquista. E de forma irônica e muito precisa, Mick Jagger, no domingo seguinte, na sua pregação, respondendo a essa frase de Richard Nixon, diz o seguinte:
o maior evento da história desde a criação não é que o homem pôs os pés na lua, mas que há 2000 anos Deus em Cristo colocou os seus pés na terra. E esse precisa ser para a gente o grande marco de redenção do trabalho. Esse é o grande marco que transforma essa visão cultural humana do trabalho em algo redimido à luz daquilo que Deus idealizou para o trabalho. Esse é o grande marco da história, o dia em que Deus pôs os pés na terra. Aqui, um quadrinho rápido, a gente poderia, assim, estender isso, mas é importante a gente perceber como que as coisas ficam em choque. Então, quando a gente enxerga a realidade através das escrituras, ou mais precisamente aqui no termo que eu utilizei do slide, através dos planos de Deus, ou do design inicial de Deus, e como que isso reflete na visão secular, como que o homem enxerga a mesma coisa, o mesmo objeto, de um outro modo. Então, como não poderia ser diferente, no primeiro quadro coloca ali que Cristo é o centro da história, enquanto na visão secular, a humanidade é o centro, o homem é o centro de todas as coisas e ao redor dele gravita todo o restante. No plano de Deus, a criação é obra de Deus. E não é só a criação de Deus, é também a criação do homem. Porque se o homem é criação de Deus, a sua criação também é criação de Deus. Porque é fruto também de um design de um Deus que fez o homem à sua imagem e semelhança e, portanto, com a capacidade de criar e de transformar as coisas. Não só isso, com a missão de criar e transformar as coisas expressa naquela frase: dominai sobre todas as coisas que a gente conversou na aula passada. Mas na visão secular, a criação é obra de homem, inclusive Deus. Deus teria sido criado pela mente humana. No plano de Deus, a realidade é encontrada naquele que é a verdade. E na visão secular, a realidade tem significado na ciência. Eu vou fazer aqui uma parte um pouquinho mais longo, e eu quero voltar naquela ideia ali, quando fala que a realidade é encontrada naquele que é a verdade. A gente precisa entender a força dessa frase de Jesus, quando ele fala que ele é a verdade. Ele não diz que ele tem a verdade. Ele não diz que ele conhece a verdade. Ele não diz que ele ensina a verdade. Ele fala que ele é a expressão da verdade. E no mundo de hoje, quando a gente, principalmente fruto do existencialismo, né, quando se começa a falar sobre essa ideia do significante, do significado, daquele que entende a realidade de um jeito e precisa compreender e respeitar a forma como o outro entende a mesma realidade, essa ideia que faz com que a linguagem, ou a teoria da linguagem, distorça significados, porque, afinal de contas, o significado não pode mais ser imposto, mas ele é criado a todo momento. A própria verdade começa a perder significado, porque, afinal de contas, o que é a verdade, senão aquilo que eu considero a verdade? E, afinal, preciso respeitar também aquilo que o próximo entende como verdade. E se não há mais uma verdade, como que eu posso, então, crer em alguém que diz que é a verdade? Quando Cristo diz que ele é a verdade, ele está dizendo que ele é o caminho para a compreensão de todas as coisas. E por isso que ele emenda: eu sou a verdade. Ele fala: eu sou o caminho, eu sou a vida. Olha que 3 coisas fortes que ele coloca. Ele fala que ele é o caminho, que ele é a verdade e que ele é a própria vida, porque sem ele não há vida. Mas para que tudo isso tenha algum significado racional, então a linguagem que o ser humano hoje apresenta para legitimar e justificar todas as suas afirmações é a linguagem científica, que não é uma linguagem que deveria ser secular, que não é uma linguagem contrária a Deus. A ciência é um atributo que foi dado ao homem por Deus, essa capacidade de compreender o universo,
Deus fez um universo compreensível e nos deu a capacidade de compreendê-lo, de transformá-lo. A ciência é um dom de Deus. Mas dentro dessa distorção da queda e de transformação daquilo que Deus colocou como design, a ciência passa a ser utilizada como o último fim e aquilo que explica todas as coisas. E aquilo que dá sentido para a própria linguagem, de modo que as pessoas afirmam a torto direito coisas como: está cientificamente comprovado que... E é curioso perceber que isso se tornou assim um jargão tão comum que se torna às vezes patético. As pessoas não sabem o que quer dizer cientificamente comprovado. Porque do ponto de vista do método científico, o método de Hume, David Hume, o que é isso? Você tem uma possibilidade de colocar um experimento sendo repetido muitas vezes e provando que após repetir todas essas etapas, o resultado é o mesmo. E aí você conclui que quando A mais B mais C acontece, o resultado é D. Isso é o método científico. E são poucas as coisas que a gente pode falar das nossas afirmações diárias que podem ser submetidas ao método científico. A maioria das coisas que a gente afirma, a gente não tem efetivamente prova daquilo. E não quer dizer que isso não seja verdade. Não quer dizer que aquilo que eu não consigo colocar no método científico não seja verdade. Mas esse discurso distorce a própria realidade, distorce, no final das contas, a própria ciência, porque perde sentido a frase do que está cientificamente comprovado. Dentro dessas distorções de linguagem aparece, então, o nosso próximo ponto, que no plano de Deus, o senhorio é de Cristo, a quem nós nos submetemos, enquanto na visão secular, a autonomia humana reina sobre todas as coisas. E eu preciso, no final das contas, da ciência para me fazer autônomo, inclusive para dizer por que eu existo, de onde eu vim e como a vida veio a existir. Eu preciso explicar essas coisas. E no final, as explicações começam a ficar até um tanto esquizofrênicas. Eu tenho agora apareceu no Netflix a segunda temporada de um documentário que chama Nosso Planeta, e é muito bonito, eu aconselho todo mundo a assistir. É daqueles que termina e você dobra os seus joelhos diante da criação. Eu sei que a gente não pode andar pela criação afora como Paulo fazia, mas ao mesmo tempo a gente tem a tecnologia, a ciência que Deus nos deu para trazer na tela da nossa casa alguns lugares que a gente nunca vai estar e algumas cenas da criação que a gente jamais imaginou que existiria. Então vale muito a pena assistir. Mas no episódio de ontem, particularmente, estava falando lá sobre as tartarugas que se chocam na costa do México, na costa do Pacífico. E aquele é um documentário secular, né? A explicação toda não passa pela criação, por Deus, ou qualquer coisa do tipo. E ali apareceu o seguinte: como é que a coisa funciona? As tartarugas, elas, depois de chocarem, elas andam mais de 2.000 quilômetros de distância, mas no momento de trazer os ovos, elas voltam exatamente para o mesmo lugar onde elas nasceram. De algum modo, elas conseguem se direcionar para lá. E aí, quando elas voltam, elas têm que colocar os ovos debaixo da areia, e daí tem um momento específico em que esses ovos vão começar a eclodir. Quando esses ovos começam a eclodir, junta inúmeros predadores naquela terra. Tem lagarto, tem caranguejo. Não sabia que caranguejo comia tartaruga, mas a cena aparece lá. Tem um monte de pássaro vindo pegar as tartarugas que estão indo em direção da água. Tem os tubarões que ficam esperando na água também para pegar. E o que é interessante? Na hora que os ovos começam a eclodir, elas saem e só colocam a cabeça para fora e ficam imóveis. Porque elas precisam esperar que todas saiam ao mesmo tempo, e na hora que todos os ovos estiverem eclodidos, elas começam a sair em disparada, porque se elas correrem todas juntas, muitas vão ser pegas,
mas vai dar tempo de alguma delas conseguir chegar na água e se salvar e a espécie continuar se expandindo. E aí ele fala assim, né? Que elas levantam a cabeça e ficam imóveis, paradas, observando as outras saírem. E eu fico pensando, como que elas aprenderam isso? Não dá para dizer que foi um comportamento aprendido com sua mãe, como acontece assim na, na, na onça ou no leão, que vê a mãe caçando e aprende como caçar. Não, ela nasceu sozinha, a mãe não está ali, ela nasce do ovo ali. São todas bebês e todas com o mesmo comportamento que vai levar à sobrevivência. Como você pode explicar a história do instinto? Mas essas coisas parece que passam assim, não, sempre tem alguma explicação para isso. E a explicação de Deus na história sempre é uma explicação estúpida para aqueles que se recusam a enxergar através da criação as coisas invisíveis, como Paulo coloca ali. Bom, no plano de Deus aparece a fé nesse Deus. A fé naquele que tem alguns mandamentos que muitas vezes a gente não compreende, a fé naquele que deixa acontecer algumas coisas que a gente também não compreende, mas a fé não é na existência dele, a fé é no amor, na certeza do caráter dele, de um Deus que criou todas as coisas com propósito, um Deus que nos ama, um Deus que governa todas as coisas. Enquanto que na visão secular a gente aparece com essa autoconfiança, certeza de que o homem tem a explicação e inclusive a possibilidade de dar sentido à própria existência. No plano de Deus aparece aquele que o Filho libertou é verdadeiramente livre. Nós falamos sobre a liberdade. Mas a liberdade, na visão secular, é simplesmente a independência, ou seja, enquanto que a liberdade no plano de Deus depende do senhorio de Cristo, a liberdade na visão secular depende da independência. E ali, deixa eu ver como é que eu abaixo essa barra aqui para eu ler o próximo. Deixa eu ver aqui, pronto, levantei. O último, a redenção da humanidade se dá pelo senhorio de Cristo. Enquanto que na visão secular o escopo da vida é sujeitar tudo à nossa própria vontade. Eu terminei com essa porque essa tem sido a nossa temática aqui. A redenção de todas as coisas, a redenção de Cristo, inclusive a redenção do trabalho. Aí, próximo, não está andando aqui, pronto, andou. Deixa eu ver se não andou mais, não está certo. Aqui uma frase de C.S. Lewis nesse livro Abolição do Homem, livro excelente, que ele faz uma leitura assim fora do seu tempo. Parece que ele estava já antecipando coisas que hoje são muito mais visíveis, mas que ele já via acontecer. E ali ele vai dizer o seguinte, ele está falando sobre educação, tá, gente? Ele está falando sobre como que os manipuladores da educação se utilizam para criar hoje a compreensão de sociedade. Então ele vai dizer: os valores agora são meros fenômenos naturais. Juízos de valor serão produzidos no aluno como parte do condicionamento. Qualquer que seja o tal, ele será produto e não a razão da educação. Os manipuladores se livraram disso tudo. É mais uma parte da natureza que eles conquistaram. A origem última de toda ação humana já não é para eles algo dado. Eles a têm sob seu domínio, tal como a eletricidade. É função dos manipuladores controlá-la, não obedecer. Sabem como produzir a consciência e decidem qual tipo de consciência irão produzir. Estão fora desse processo e acima dele, pois estamos chegando ao último estágio da luta contra a natureza. A última vitória foi obtida. A natureza humana foi conquistada e conquistou qualquer que seja o sentido que essas palavras possam ter agora. Essa frase final é muito forte. O que é natureza humana? Porque se eu penso em natureza como algo criado,
eu tenho que pensar que a natureza humana é fruto de um design de Deus. É fruto de algo que Deus estabeleceu, nós somos criaturas, nós somos expressão dele, e ele criou isso com propósito, e eu enxergo esse propósito e compreendo esse propósito nele, porque é ele que dá significado a esse propósito. Mas a partir do momento que a própria natureza humana é conquistada, ou seja, nós não temos mais uma natureza fixa, porque não somos mais criaturas, e sim criadores, agora nós somos capazes de dar o significado que nós bem entendermos. De modo que os manipuladores, que ele chama assim, aqueles que têm a possibilidade de trazer uma nova compreensão de acordo com seus interesses, vão ressignificar cada aspecto da vida humana. E ressignificar de acordo com seus interesses. Quando a gente olha nas técnicas de marketing, um tempo atrás eu li um livro, era um livro até cheio, assim, ele era grande, eu fiquei assim assustado, mas depois tinha tanta ilustração que foi bem rápido. E ele era um livro de marketing, eu nunca tinha lido nada assim, eu queria entender como é que os caras faziam para manipular as pessoas a quererem determinado produto, porque eu acho que tem uma psicologia do consumo aí importante para a gente entender esse aspecto dos manipuladores. E era interessante ver como que eles faziam, então, que as pessoas quisessem alguma coisa. Não é assim, olha, entendemos que as pessoas têm essas necessidades, então vamos criar produtos que estão de acordo com essas necessidades. Não. Vamos criar produtos e depois criamos a necessidade por esses produtos. Essa é uma forma de manipular. Essa é uma forma de manipular de acordo com o mercado. Tem outras formas de manipular de acordo com a política. Tem outras formas de manipular de acordo com a religião. A religião é um dos instrumentos de manipulação imenso e de longa data, não é coisa nova hoje. Mas tudo isso é fruto desse trabalho criativo do homem que, distorcido, faz com que o homem seja agora um manipulador de outros seres humanos dentro do seu aspecto criativo. E talvez, de todos eles, talvez das manipulações das mais piores, está o estelionato. Esse é o crime que eu mais abomino. E eu sei, vai falar assim, não, tem crimes piores, né? O homicídio é pior. Na minha cabeça não é, não. Eu não trabalho com direito penal, mas fiz questão de passar algumas oportunidades de substituir defensores e entender a dinâmica. E a maior parte dos crimes, assim, até mesmo os homicídios, são fruto de consequência social. Pessoa que nasceu num lar desestruturado, assim por diante. Mas o estelionato, não. O estelionato é um cara inteligente, capaz de mudar o mundo, mas ele prefere mudar a cabeça das pessoas para seguir os seus interesses e tirar proveito dela. E ele é perverso, ele tem milhões de oportunidades de se arrepender e não se arrepende. Ele vai até o fim para dar o golpe no mais pobrezinho, no mais simples, normalmente nos idosos. Isso talvez seja a maior expressão do que é a capacidade criativa do homem utilizada para o mal. Aqui, nós vamos assistir um videozinho e vamos ver, André, se deu certo o som. Se tiver sem som, você já me fala aqui, eu volto atrás. Mas vamos ver o que ele tem para dizer para a gente continuar a conversa. We're going to meet Viktor Frankl, the internationally famous psychiatrist, writer, and lecturer. He deals with the most common ailment of our time, meaninglessness. The survivor of 4 concentration camps, Viktor Frankl speaks from a profound understanding of man. He says life does have meaning in any and all circumstances. We can learn from Auschwitz, he says. From the Holocaust comes a message of hope. The lesson one could learn in Auschwitz and in other concentration camps in the final analysis was those who were oriented toward a meaning to be fulfilled by them in the future were most likely to survive. And this has been confirmed afterwards by American Navy and Army psychiatrists
in Japanese prisoner of war camps, in North Korean prisoner of war camps, recently in North Vietnamese prisoner of war camps. The orientation toward a future, toward a task, a personal task, waiting for them to be fulfilled in their future, or another person whom they were loving, to be met again, to be reunited with them again in the future. This was what was decisively upholding these people. So the orientation beyond oneself, you see, the question was not just survival, but there had to be a why of survival. The question was survival for what? Unless there was something or someone, a person or a cause, for whose sake to survive, there was survival scarcely possible. Most of us have never been in the concentration camp experience. We've never had to go through that horror and tragedy, and so one would think that today it would be easier to find meaning in life. And yet, I sense that it's more difficult in a sense today than it was in years past. Do you think that? You are absolutely right. Well, why is that? Because we are living in a society, either in terms of an affluent society or in terms of a welfare state. These types of societies virtually, or at least they are out, virtually to satisfy and gratify each and every human need. Consumer societies even creating needs, but the need for meaning, or as I'm used to referring to it, the will to meaning remains unfulfilled. It's what I'm used to calling recently the unheard cry for meaning. You scarcely will find any reference to what is the most fundamental and basic concern of man. Neither pleasure nor happiness, nor power or prestige, but originally and basically his wish, his desire to find and fulfill a meaning in his life, or for that matter, in each single life situation confronting him. And if there is a meaning to fulfill, if he's aware, if he becomes cognizant of such a meaning, then he's ready to suffer, he's ready to offer sacrifices, he's ready to undergo tension, stress, and so forth, without any harm being done to his health. But if there is no meaning available, no meaning in his visual field, then he takes his life. And the meaning can be found everywhere, in the smallest hut. On the other hand, you find people who are millionaires and milliardaires and billionaires, and they have no meaning. They kill themselves. One other area, though, that you talked earlier about the involvement with each other, for caring for another person, which would give meaning to life, loving another person. We see in our society today that we become, I think, very individualistic, very materialistic. You have rightly put your finger on the fact that what an individual, a human being needs is what I'm used to calling self-transcendence. That is to say, being concerned with oneself or one's own prestige or one's own happiness is self-defeating. Forgive my contradicting the American Declaration of Independence, in which you find the phrase pursuit of happiness. I deem that pursuit of happiness is a contradiction in terms, because happiness can never be really pursued. Happiness must ensue. Happiness is a side effect. Happiness is a byproduct and must remain a byproduct of meaning fulfillment, of your dedication to a task, a cause greater than yourself, or a person other than yourself. And this becomes most conspicuous in sexual neurosis, where precisely to the extent to which someone is hunting, chasing,
pursuing sexual happiness or pleasure, he is doomed to failure. Be it a male patient who wishes to demonstrate his sexual potency. To the same extent, he is likely to wind up with impotence. A female patient, precisely to the degree to which she wishes to demonstrate to herself that she is fully capable of orgasm, precisely to that extent, she is winding up with frigidity. On the other hand, the more you give yourself, the more you forget yourself, in love or in work, for the sake of a cause to serve or a person to love, to the very extent you will become happy precisely by not caring for happiness, precisely by overlooking and forgetting whether you are happy or not. It's always the same as with the boomerang. When I was once giving a lecture at the University of Melbourne in Australia, they gave me a boomerang as a souvenir, a genuine boomerang. When it was handed over to me, I suddenly had a what is called in psychology, according to Karl Bühler, an aha experience. Suddenly I had the insight, this is the very symbol of human existence and the self-transcendent quality of the human reality. Because usually, generally, it is assumed that it is the job of a boomerang to fulfill to return to the hunter. That's not true, the Australian told me, because only that boomerang returns to the hunter, that boomerang which in the first place had failed the target, you see, the prey. Right. And it is the same with man. Only that type of people are so intent on themselves and so eager to contemplate and to observe themselves, to actualize themselves, to interpret themselves, who in the first place had missed not a target, but a mission in their life, who had not found a meaning outward of them, or a human being other than themselves. This is self-transcendence, not being primarily concerned with oneself, but something other than oneself, or still better, someone other than oneself. Man becomes himself. Man is actualizing his self. Man is human precisely to the extent to which it is not concerned with himself or anything with himself, but living out his self-transcendence. Bom, o Viktor Frankl, ele é um sobrevivente, né, do Holocausto, e ele vem a fundar essa ideia que é chamada de logoterapia. E todo o significado dela, ou pelo menos todo o objeto dela, é a busca de um sentido na vida. Vamos entender um pouquinho melhor isso, né? Ele vai colocar aqui uma frase, deixa eu tirar a barra aqui. Ele vai colocar essa frase aqui que diz o seguinte: a felicidade é um subproduto, precisa permanecer um subproduto da realização de um sentido de sua dedicação a uma tarefa, a uma causa maior do que você ou outra pessoa que não você mesmo. O C.S. Lewis, ele fala isso também. Ele fala que as pessoas que passam a vida toda buscando a felicidade acabam não encontrando. Mas aqueles que, despreocupados com a felicidade, se preocupam com o outro, em amar o próximo, acabam incidentalmente encontrando a felicidade. Mudou. Aqui, numa outra passagem do livro do Viktor Frankl, ele fala assim: a maioria se preocupava com a questão: será que vamos sobreviver ao campo de concentração? Pois, caso contrário, todo esse sofrimento não tem sentido. Em contraste, a pergunta que me afligia era outra: será que tem sentido todo esse sofrimento, essa morte ao nosso redor? Pois, caso contrário, afinal de contas, não faz sentido sobreviver ao campo de concentração. Uma vida cujo sentido depende exclusivamente de se escapar com ela ou não, e, portanto, das boas graças de semelhante acaso, uma vida dessas nem valeria a pena ser vivida. No meio do livro dele, cita uma conversa que ele teve com
um rapaz que estava prestes a se matar. E ele começa a conversar com ele, falando assim, mas não tem nada lá fora que te prenda, que você tenha como objetivo? Daí o cara fala, olha, antes eu era um professor de geografia antes de vir para cá, e eu estava escrevendo um compêndio, eu gostaria muito de terminar aquilo que eu comecei. E aí ele começa a se interessar pelo compêndio, perguntar para o rapaz como é que ele queria fazer, e criando nele, então, a lembrança de um objetivo que ele tinha na vida. E com isso, ele ajuda aquele rapaz a encontrar um sentido, uma razão para querer sobreviver, e ele desiste da ideia, então, de se matar. Bom, são 3 pilares que se colocam aqui na ideia do Viktor Frankl, e até então a gente tem conversado bastante coisa assim, muito semelhante à nossa perspectiva cristã. Ele não é cristão, e talvez, como não poderia ser diferente, em algum dos pontos aqui eu vou ter que fazer uma parte. Mas permaneçamos aqui naquilo que ele anda em consonância com a mensagem bíblica. Ele vai dizer ali, o primeiro pilar, a liberdade do desejo opõe-se ao determinismo. Então, ele vai dizer, olha, o homem não pode ser conduzido pelos seus desejos ou a vontade que ele tem. Ele não é um ser determinado pelos instintos, como são os animais. Ele é um ser que confere sentido, e nesse sentido ele é capaz de conter os seus desejos. Aí ele vai para o próximo ponto, o desejo pelo significado, ser livre para algo. Então, mas qual é o desejo que todo homem tem? Esse não pode ser freado. É o desejo por uma coisa que dê sentido ao que você faz. Então, você precisa ser livre para algo. Você não é livre de algo apenas, você é livre para algo. E essa, de fato, é uma pergunta que a gente precisa fazer o tempo inteiro nas nossas relações de trabalho. Nós somos livres do que e para quê? Porque sim, nós somos livres de algo também. Cristo veio para nos libertar das amarras da escravidão do pecado. Mas ele veio nos libertar para quê? Ele veio redimir o nosso trabalho, mas ele veio redimir para quê? Qual o sentido que eu vou empregar? Porque não é somente uma libertação pela libertação, mas é uma libertação para algo. Isso vai ser muito pessoal, hein? Mas é uma pergunta que a gente precisa fazer o tempo todo para ressignificar o nosso trabalho. E aí, no final, ele diz, o significado da vida, e não é um significado geral que ele coloca ali, mas do momento, qual é? E aí ele vai dizer, é o significado que você vai dar. E esse é um ponto que daí a gente precisa divergir. Porque ele está dentro, ele está inserido dentro dessa mesma perspectiva ali do pensamento existencialista que você dá o significado que é seu, que é pessoal. Mas nós, nos entendendo dentro do senhorio de Cristo, nos entendendo como criatura, nós temos um sentido primordial. Nós temos um significado, esse significado não somos nós que damos, mas Cristo dá a nós. Então cabe a nós o quê? Entender-nos como criaturas, entender qual o significado do trabalho que ele deu para nós. É claro que vai ter individualidades de acordo com o trabalho que cada um executa, os trabalhos são diferentes, mas a verdade é que ele coloca o trabalho como essa perspectiva que a gente trabalhou na aula passada, com essas 3 características, de dominar, de multiplicar e de frutificar. E sem aquelas perspectivas que a gente viu na aula passada, a gente perde o sentido que o próprio Deus nos deu sobre o trabalho. E ali vem a ideia que a gente não pode perder, que é o primeiro de todos os mandamentos. Ouve, Israel, Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse. E 2 mandamentos que se relacionam entre si, que dependem um do outro. Não é possível cumprir o segundo mandamento sem cumprir o primeiro. Mas esse é a primeira perspectiva que a gente precisa ter na conferência de significado que a gente dá ao nosso trabalho. E ainda, lembrar o que é o centro da nossa fé. Quando diz ali em Colossenses 1, 15 a 17, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é
antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ou seja, ele é o significado e a razão de todas as coisas. Bom, então aí a gente precisa fazer essa pergunta: qual o sentido do meu trabalho? Isso é uma pergunta que a gente não pode responder de uma forma assim muito automática. A gente tem umas respostas assim politicamente corretas, automáticas, já prontas, né? Por que você foi criado? Eu fui criado para adorar a Deus. Daí a gente vai lá e canta na igreja assim, para te adorar ao Rei dos Reis foi que eu nasci. Também foi isso, é para adorar a Deus. E o próprio significado de adoração nessas horas acaba esvaziado e acaba ficando confundindo com a ideia de ficar cantando para Deus e louvando a Ele, quando o significado de adoração é muito maior. Mas essa pergunta precisa ser refletida, ela precisa ser respondida não de forma automática. E ela precisa ser sincera, tem que pensar na nossa realidade do dia a dia. Quando eu estou fazendo aquela determinada atividade, qual o sentido? Isso precisa ser feito individualmente. Eu convido vocês a fazer isso, não agora, faça depois. Pensa nisso, pensa na sua rotina de trabalho e cada momento, qual o sentido que eu emprego para isso? E aí vem a pergunta, que é importante. Você é ambicioso? E se você for responder assim também de forma politicamente correta, você vai falar, não, eu estou muito contente com aquilo que Deus me deu, eu estou satisfeito, eu sou feliz nas pequenas coisas, nas grandes coisas, porque Deus me ensinou assim. Mas a gente precisa entender também o conceito de ambição para que a gente não responda isso de forma imatura, ou politicamente correta, ou pronta, respostas automáticas. Vamos tentar dar alguns significados aqui. Então, primeiro do dicionário Aurélio. O que é ambição? É o desejo intenso ou veemente de alcançar os bens materiais ou que satisfaz o amor próprio como riqueza, glória, etc. Nessa definição, a gente poderia citar muitas passagens e dizer assim, não, isso aqui não. A descrição bíblica não está de acordo com isso aqui. Não, então eu não quero ser ambicioso, não sou ambicioso, isso é péssimo, e é como se já tivesse um versículo pronto dizendo que é mais difícil um ambicioso entrar no reino dos céus do que uma agulha passar, um camelo entrar no buraco de uma agulha. Mas as definições de ambições são das mais diversas. Essa aqui, de acordo com a anterior, né, uma curiosa aqui de Cristóvão Colombo, ele vai dizer assim: o ouro é uma coisa maravilhosa. Seu dono é o senhor de tudo que deseja. O ouro faz até mesmo as almas entrarem no paraíso. E aqui a gente, então, já condenando toda essa visão, vem a descrição bíblica aqui de Mateus 6,19. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões roubam e furtam. Mas vamos a outras definições aqui. A primeira é do dicionário Pribera, que vai dizer assim: grande desejo de realizar ou atingir algo. Bom, nesse sentido, eu posso pensar que esse algo é uma série de coisas que Deus quer realizar. Então, bom, a ambição já não é tão ruim. Eu aspiro para que o reino de Deus venha à terra. Venha o teu reino, Senhor, a gente ora na oração do Pai Nosso. Bom, então, se essa é uma ambição, porque eu ambiciono que venha o reino de Deus na terra, essa definição é uma definição que eu quero, uma ambição que eu quero. Na visão da psicologia positiva, eu quero gastar um pouquinho mais de tempo aqui, trata-se da criação de um caminho na vida, saber o que se quer para a própria vida e buscar essa conquista. Segundo a presidente da APAO, Associação de Psicologia Positiva da América Latina, a psicóloga Daniela Levy, empresas valorizam a ambição e buscam pessoas motivadas, com iniciativa e que correm atrás de suas metas. Daniela defende que as pessoas ambiciosas são as que fazem o mundo girar.
Elas apresentam projetos, abrem empresas, sonham e colocam em ação. E é isto o que qualquer empresa quer: pessoas motivadas, com iniciativa, que correm atrás para atingir suas metas. Bom, nessa definição, aqui estava o André com o livro aqui que eu indiquei na primeira aula. A gente tem que dizer que o William Wilberforce era um cara extremamente ambicioso. E ambicionou mudar a sua sociedade. Aqui, continuando, ela vai dizer: todo ser humano tem algum grau de ambição. Todas as pessoas que passaram por dificuldades na infância podem se tornar mais ambiciosas ou motivadas para chamar a atenção e serem reconhecidas pela sociedade. Segundo estudos citados pela presidente da PAU, a ambição está fortemente presente entre as pessoas persistentes e com uma boa autoestima. Falta de ambição é um problema? E quais são os limites? Muitas pessoas são criticadas por não terem ambição e é possível estimulá-la. Ao que tudo indica, uma atitude positiva na maneira em que se foi educado faz toda a diferença. Estimular a confiança, mostrar que correr risco é saudável, ensinar a lidar com derrotas, expor as crianças a uma variedade de interesses, ajuda muito na formação de um indivíduo confiante e determinado. Essas características podem ser desenvolvidas também. Bom, qual a visão correta que a gente precisa ter disso, então, e como a gente coloca isso dentro do reino de Deus? Tem uma experiência que me marcou profundamente nessa história. Ela é longa e eu já me comprometi aqui com o André de acabar no tempo certo. Então, eu não vou poder contar essa história toda minha aqui, mas foi uma história que mudou por completo, de forma radical, a minha percepção de trabalho, de ambição no trabalho, assim por diante. Mas, assim, deixando a história de lado, como eu disse, é longa, deixa eu ir direto para a conclusão aqui, que eu aprendi a duras penas e com um sofrimento angustiante. E que eu espero que vocês, de algum modo, já tenham aprendido ou aprendam, enfim, de outro modo que não seja sofrido. Mas a gente, às vezes, cresce com algumas ideias que parecem boas, bonitas, que, de algum modo, são justificadas por coisas que não sei se é racional ou se é o nosso irracional, o nosso inconsciente tentando dar uma roupagem bonita a ela. Mas eu me lembro fortemente, assim, um rapaz que eu discipulava, e na verdade, assim, está errado chamar de rapaz, hoje eu chamaria ele de rapaz, mas na época ele era mais velho do que eu, ele era um médico, professor da Unicamp, e quando ele me disse o seguinte, ele falou: olha, eu sempre achei que crente eram pessoas ignorantes, mas aí eu conheci minha chefe, que era uma pessoa que eu tinha tanta admiração por ela, uma pessoa tão bem-sucedida, e uma pessoa tão inteligente, ela começou a falar do evangelho, e aí, por conta da imagem que eu tinha dela, eu resolvi ouvir, aí acabei me convertendo. E eu escutei aquilo, eu falei assim: é isso que eu quero para a minha vida, eu quero ser extremamente bem-sucedido, eu quero ser admirado, para que quando eu falar do evangelho, as pessoas me ouçam. E aquilo era uma roupagem bonita, que parecia dar sentido aqui, um sentido nobre. E talvez em algum momento aquilo fosse inteiramente verdadeiro, mas a gente vai descobrindo que seja um início de uma motivação boa ou não, o fato é que essas coisas podem ser facilmente distorcidas. Mas depois dessa experiência dolorosa, uma coisa que me ficou na cabeça, uma oração que eu passei a fazer, foi o seguinte: Senhor, eu não me importo onde é que o Senhor vai me colocar. Se o Senhor vai me colocar em lugares altos ou não. O que eu quero é ser fiel. E quando a gente olha para a parábola dos talentos, é isso que acontece. Essa é a frase, assim, servo bom e fiel, ele diz. Sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito colocarei. E eu passei a orar nesse sentido e falar: Senhor,
Se o senhor quiser me colocar em lugar alto, o problema é seu, senhor. O senhor faz o que o senhor quiser. Isso não me compete. Mas me ajude a ser fiel. E eu vejo como que as coisas são no coração humano. Meu filho, quando tinha assim, uns 5 anos, ele chegou falando assim para mim: papai, eu quero ser famoso. Quando eu crescer, eu quero que tenha videogames com meu nome, com meus personagens, eu quero camiseta com meu nome, eu quero ser famoso. E eu, entendendo o que ele estava falando, eu falei assim: filho, não preocupa com isso. Não cabe a você querer ser famoso. Se Deus quiser te fazer famoso, ok. Preocupe-se em ser fiel. E deixa eu te explicar a riqueza que há na fidelidade. A gente precisa explorar mais esse conceito de fidelidade. Essa palavra fidelidade que é a mesma para fé na Bíblia. Que às vezes é traduzida como fidelidade, às vezes como fé. A gente precisa entender. O sentido de fidelidade e de fé na Bíblia é bem diferente do que a gente tem no português. Bom, então aqui, fechando a nossa conversa. O que eu queria que a gente tivesse em mente? Talvez seja algo que é expresso numa oração, e eu faço essa oração aqui por vocês e por mim. É uma oração franciscana, e ela diz respeito a muita coisa. Mas antes de fazer a oração, eu queria deixar um último termômetro para vocês. É comum a gente escutar, eu pelo menos já escutei várias vezes, dizendo assim: a igreja, nos momentos que ela foi perseguida, foi o momento que ela mais cresceu. Então, isso começa lá na igreja primitiva, que é perseguida e cresce demais, daí pega países que perseguiram cristãos, pega a época da Reforma, utilizam exemplos da China, da Coreia do Sul, e constroem essa ideia de que a igreja cresce na diversidade, cresce quando ela está sendo perseguida. O próprio Viktor Frankl colocou isso, né? Ali fez um paralelo com a sociedade moderna. A gente viu que Sartre fez essa mesma observação sobre a França dominada pelo nazismo na época da Segunda Guerra. Mas eu acho que essa talvez seja uma confusão da causa com a consequência. Talvez a gente tenha que pensar que a igreja estava sendo perseguida porque ela estava sendo fiel. E por isso ela crescia. Ela não está crescendo porque ela está sendo perseguida. Ela não está fazendo diferença no mundo porque ela está sendo perseguida. Ela está sendo perseguida porque ela estava fazendo a diferença. E nesse sentido, a gente tem que colocar nas nossas vidas e falar assim: se eu estou fazendo diferença, de algum modo eu preciso também estar vendo algum tipo de perseguição. Porque se nós somos aspectos da contracultura nesse mundo, se nós estamos nesse mundo para mudar as coisas e para ser agentes da redenção de Cristo, se nós somos contra a cultura, nós vamos incomodar. Nós vamos incomodar. E aí nós vamos ser perseguidos. Não quer dizer que toda perseguição signifique que você está fazendo um bom trabalho, né? Às vezes o chefe está perseguindo alguém porque a pessoa é vagabunda no trabalho e ela, eu estou sendo perseguido porque eu sou cristão. Não é isso. Mas necessariamente aquele que faz diferença sofrerá perseguição. Isso é um termômetro que a gente precisa ter. E a gente precisa se alegrar no meio dessa perseguição. Bom, feito essa convite a essa reflexão também, como termômetro no trabalho, eu faço aqui a oração franciscana que diz o seguinte: que Deus o abençoe com desconforto. Diante de respostas fáceis, meias verdades e relacionamentos superficiais, para que você possa viver intensamente no fundo do seu coração. Que Deus abençoe a sua vida com raiva, diante da injustiça, da opressão e da exploração de pessoas,
para que você possa trabalhar pela justiça, pela liberdade e pela paz. Que Deus o abençoe com lágrimas, derramadas por quem sofre dor, rejeição, fome e guerra, para que você possa estender a mão para confortá-los e transformar a dor deles em alegria. Que Deus o abençoe com suficiente loucura para acreditar que você pode fazer uma diferença no mundo, para que você possa fazer o que outros dizem não se poder fazer, para trazer justiça e bondade a todos os nossos filhos e aos pobres. Amém. Então, essa é a oração que eu deixo para vocês. Bom, isso aqui eu deixo para trás. Bom, eu coloco isso aqui, vai rapidamente. Eu só quero chamar a atenção nessas horas, na hora que as coisas ficarem nebulosas para você, que esse é um milagre que nos chama a atenção da solução ou do remédio que Deus nos dá quando a esperança se vai ou quando a gente não consegue enxergar com clareza a realidade que Deus coloca à nossa frente. Porque quando Jesus chega para curar esse cego, a primeira tentativa, ou talvez seja injusto chamar assim, mas começa ali dizendo que tomando o cego pela mão, levou-o para fora da cidade, cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantou ele os olhos e disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Ou seja, a visão dele estava míope, estava distorcida, ele não conseguia enxergar bem a realidade, confundia homens com árvores. O que Jesus faz para dar solução para isso? Depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu a todos claramente. Quando as coisas estão nebulosas, míopes, distorcidas na nossa frente, a gente não consegue enxergar a saída, não consegue enxergar o contorno das coisas, ou mesmo Deus presente nas nossas relações de trabalho, ou que faremos, Deus nos convida a olhar para cima. Lembrar que nós somos estrangeiros nessa terra, que nós somos cidadãos do reino de Deus num estado laico, que nós temos uma outra nacionalidade, que nós não pertencemos a esse mundo, mas que a Jerusalém celestial está para vir, está para descer dos céus, e que o reino de Deus irá se implementar. Ele nos convida a olhar para o seu reino e ter a esperança de que ele é o grande enxadrista. E essa é a visão que a gente precisa ter. A gente se valer dessas lentes que conseguem enxergar além das circunstâncias. Para isso, a gente precisa dar o significado que ele nos deu primeiro, como criaturas dele, como pessoas que encontram razão da existência na pessoa de Cristo, aquele que é personificação da verdade. Então é isso, André. Acho que eu terminei no horário aqui, pelo meu relógio, pelo menos. Obrigado, Antônio. Obrigado demais. É precioso ter você com a gente. Obrigado por erguer os nossos olhos e fazer a gente olhar para cima. Muito, muito bonito esse. Para mim foi uma leitura nova aí de Marcos 8, fez muita diferença, assim. Eu quero dar oportunidade para o pessoal reagir ou colocar algumas perguntas e puxo uma, né? Você falou de buscar esse sentido pessoal no dia a dia. Como é que você tem feito isso? Como é que você faz esse olhar para cima durante as turbulências que deixam a gente míope às vezes? Você me ouviu? Você perguntou para mim? Foi, Não, foi, Foi? foi para você. Pensei que você...
Não, na pensei que sua, você na estava su- colocando aqui para provocar o pessoal. Não, pode ser também, mas, Eu achei que mas era para mim, não. Não, mas... eu acho que você compartilhou um pouco dessas Aham, orações breves, né? certo. Ao longo do dia, assim. Não sei se além delas você se lembraria de mais alguma coisa, assim, né? Eu acho que isso que a gente tem feito, né, se encontrar aqui, por exemplo, é um convite para olhar para cima, é tentar treinar o coração para olhar para cima. Mas quando tem todo mundo lá gritando e batendo o pé contra você, assim, e vem a oração de eu quero a sabedoria que Jesus respondia aos fariseus, eu quero a sabedoria de Daniel aqui. É, é, não sei, acho que você trouxe alguns exemplos, né? Não, Mas sim. Você falando aqui me lembrou uma conversa que eu tinha com a minha mãe constante. Acho que ela parou de falar isso para mim porque ela já desistiu. Mas, mas eu lembro a primeira vez que ela falou isso. Era 2012 e eu tava numa briga com um pessoal muito poderoso e me deram alguns sinais de alerta de que as coisas podiam acontecer se eu permanecesse naquele rumo. E eu sabia que eu estava fazendo a coisa certa e eu continuei na mesma história. E algumas coisas começaram a acontecer. Minha mãe já veio com a primeira história. Falei, mãe, filho, filho, o que você ganha com isso? Era a frase da minha mãe. O que você ganha com isso, filho? E eu respondia para ela, nada, nada. Ganho nada com isso, mãe. Mas é isso, não é? Para isso que a gente foi chamado. Quem quiser ganhar a sua vida, perder lá, é isso. Eu estou perdendo, mãe. Não estou ganhando nada. Então, estou no caminho. E continuei nessa conversa, e toda vez, a filha, o que você ganha? E no final das contas, assim, eles não podiam me tirar do que eu estava fazendo, não podiam me bloquear, mas uma coisa que eles fizeram foi o seguinte: eu trabalhava num prédio bonito aqui de Brasília, né? Eu tinha acabado de ser reformado ali no Venâncio, numa sala nova, espelhado, pá. E aí me tiraram, me colocaram numa sala pequenininha, debaixo do metrô, cheio de muriçoca, aqueles bichos com perna listrada de branca, de Aedes aegypti, para tudo quanto é lado. Eu trabalhava de repelente, para ter uma ideia, todo dia. A mesa que colocaram para mim, colocaram uma mesa surrada, que ela tinha tanta farpa que rasgou 2 ternos meus. Eu desisti e comprei uma mesa do meu bolso. Tiraram minha equipe, não tinha nem banheiro nesse lugar, né? Tinha só um banheiro coletivo. Essa foi a mensagem que eles mandaram. Eu fiquei lá 3 anos, amargando, até que mudou as coisas e me restauraram lá para as condições de trabalho adequadas. Mas aquela era uma hora que eu olhei assim e falei assim, é isso aí que eu ganhei no final das contas, né? Algumas coisas valeu a pena, eu realmente consegui mudar umas coisas que precisavam ser mudadas, mas eu me dei mal, realmente me dei mal. Mas no momento que eu me dei mal, foi para meu aprendizado também. Eu cheguei lá e falei, Senhor, o Senhor não tinha onde reclinar a cabeça. Então, o Senhor está me colocando nessa situação, é porque o Senhor também vai tratar. Não é, isso aqui não é só assim, olha, apesar daquilo, aconteceu isso. Não, faz parte também, isso é bênção também. Eu vou aprender com isso, eu vou ser transformado, eu vou poder responder ao Senhor, e vamos fazer a coisa acontecer aqui, nesse lugar, do jeito que está, vamos lá. E aconteceu muita coisa ali, realmente aprendi um monte de coisa. Deus reverte as coisas. E, de certo modo, ele foi abrindo meus olhos para olhar além das muriçocas, que deixava nebuloso aquilo, eu passei a enxergar outras coisas que estavam ao redor, que eu podia fazer, que a equipe ficou motivada também. Mas eu acho que, no final das contas, a mensagem é sempre essa. Quando a coisa está dando mal e a gente não está enxergando, a gente consegue ver por que está acontecendo, ou parece que está tudo errado. Senhor, como eu posso ser fiel? Eu quero ser fiel no pouco. Isso aqui, o que o Senhor quer de mim agora? E aí vale a pena o significado. O significado desse momento, qual é? Me mostra. Enquanto o Senhor não mostrar, tudo que aparecer na minha frente, eu quero ser fiel naquilo que o Senhor der. Eu vou fazer bem feito o que o Senhor colocar para mim. Então, acho que é isso, assim. Isso acho que é o que eu estava
repisando, né? A ideia da fidelidade acho que é o que amarra todas as coisas. Eu vou puxar aqui o cabo da bateria, que começou a acusar que está ficando fraca. Mas pode ir dirigindo aí, André. Obrigado. Não sei, mais alguém quer colocar alguma pergunta, alguma consideração, alguma reação ao que o Antônio trouxe? Antônio Carlos, você já assim tentou falar assim mais abertamente do Evangelho, evangelizar, e se você enfrentou muita reação? Eu não ligo muito da reação, não, Márcia. Quando aparece lá a oportunidade, e eu não tenho muita vergonha de começar a chorar lá na frente de todo mundo também, que já aconteceu várias vezes. Eu tenho bastante oportunidade no trabalho, e são oportunidades assim que às vezes você recebe de volta uma resposta que são surpreendentes. A pessoa fala: puxa, olha, eu senti de vir aqui na defensoria hoje, eu não sabia mais o que fazer e senti aqui. Eu falei: não, você não sentiu, Deus te trouxe para cá. Sabe por que ele te trouxe? Porque ele sabia que tinha um servo dele aqui que ia poder te ajudar. Então, você vê como que Deus é bom? Deus aproxima a gente, me dá a oportunidade de te ajudar, e ele escuta você no sofrimento que você estava lá descrevendo ali no ponto de ônibus, e ali as coisas se abrem de outro modo, e a gente tem condição de falar. Assim, são tantas as vezes que isso aconteceu, daqui a pouco eu começo a chorar, a pessoa começa a chorar também. Eu acho isso muito legal no trabalho. Agora, uma coisa que me entristece um pouco é que isso eu perdi assim a esperança de fazer no meio acadêmico, porque isso eu fazia muito no início. Eu dei muitos anos fazendo aula, fazendo conexões bíblicas. Eu ensinava certos aspectos jurídicos através de histórias bíblicas. Daí eu acabava falando qual era a mensagem do texto bíblico, eu fazia inúmeras conexões. Hoje, do jeito que o mundo está, eu começava a ter perseguição nisso. Ó, você não pode falar dessas coisas. Aqui não é uma faculdade laica, você não pode falar da Bíblia. E aí, assim, isso me dá um certo desânimo com o mundo acadêmico, porque se não for para ser assim, se eu não consigo conciliar as coisas, se eu não tenho essa oportunidade, eu não tenho muita vontade. Eu prefiro ensinar na igreja, aqui na Vocacha, fazer outras coisas, porque... Então, de certo modo, assim, lá na faculdade eu já perdi um pouco, assim, porque não dá mais para fazer isso. Você não pode criticar certas coisas, você não pode... Tudo você tem que ficar no politicamente correto. Agora, ali na defensoria, eu realmente me sinto bem à vontade. Eu sinto que ali é meu espaço, eu falo quando tem que falar, o que tem que falar. Mas eu deixo uma palavra de encorajamento, e mesmo que às vezes não dê para falar, e não isentando a gente de falar, porque nesse ponto eu me afasto um pouquinho daquele pregue sempre, se preciso, use palavras, né? Assim, claro que a frase tem o seu valor, dá para entender ela positivamente, mas a gente precisa falar, né? Mas acho que a presença e o testemunho também vão... Às vezes você não vai ter oportunidade de falar na sala, mas a sua presença lá vai abrir caminho para dois ou três, para um aluno que procura vendo a diferença na maneira como é tratado, né? Então, mesmo sendo tolhido, acho que o ambiente universitário é muito carente de referências, né? De profissionais que às vezes você percebe, ah, peraí, mas acho que aquele professor é cristão, assim. Então, persevere. Não, eu concordo, André, você está certo. É que tem outras coisas que desanimam, assim, hoje a relação de consumo dentro da universidade, então você vai ficando um pouco desanimado com a missão de estudar. Tem outros fatores aí para o desânimo, mas você tem toda a razão, sempre tem uma forma de você comunicar ali, o testemunho é o mais importante. Mais alguém, gente? Nós que estamos aqui, aproveite essa oportunidade. Eu quero deixar meu agradecimento
mais uma vez. Realmente primeiro é uma alegria, né, saber da tua atuação, Antônio Carlos, aonde Deus te colocou, dos desafios que Ele te fortalece para diariamente combater o bom combate e ainda assim se dedicar aqui com a gente e trazer esse teu testemunho que realmente nos leva à reflexão, né? E encoraja a questionar, a realmente buscar realmente ser mais fiel, né? Eu acho que essa tua questão da fidelidade, para mim também é muito nova e eu acho que responde muita coisa, né? Às vezes eu usava o termo de coerência. É muito bom quando você conhece alguém que é coerente com aquilo que ele diz, com aquilo que ele acredita, né? Mas esse termo fidelidade, eu acho que também deixou uma janela aí para uma reflexão muito forte. Obrigada mais uma vez, que Deus continue te abençoando, te usando, e estamos abertos aqui para te ouvir, novas oportunidades. Obrigado, Rita, obrigado. Eu que agradeço também a vocês terem me acompanhado nessas semanas aqui. Eu falo tudo isso com alegria, porque é gratidão a Deus, o que Ele vai ensinando ao longo da nossa vida e transformando. Eu espero ter feito assim, ter deixado bastante claro que tudo é uma jornada, que começa mal, que Deus vai tratando e que tinha aspectos confusos, errados, e como que Deus vai mostrando. Uma coisa que eu gosto muito do pastor Ricardo, eu acho que é uma grande qualidade dele, é que ele é um cara que é muito transparente nas suas falhas, ou nas falhas que teve ou ainda tem, e eu acho que as conversas que a gente precisa ter entre nós precisam passar por isso, porque a gente não constrói exemplos de super cristãos, a gente constrói exemplo de um super Cristo. Ele é o único que é super, ele que transforma. André, Dilermando. É à vontade, Dilermando? Sim. Para você e para o Antônio Carlos, eu tive o prazer de conhecer há alguns anos. Antônio Carlos, quero te dizer da minha gratidão, que é de todos nós, e louvar, sobretudo, louvar a Deus pela sua vida, louvar a Deus pelo seu ministério, e que pedir ao Senhor que continue sendo contigo, te enchendo dele mesmo, te usando, como você colocou aqui, como você tem sido usado. E tem sido uma bênção conviver com você, quer pessoalmente, quer à distância. E nós já conversamos lá no passado, você via aqui a Natal. Seu nome está na lista aqui. E a vantagem de ser do judiciário, ainda magistrado, é que quando a pessoa não tem agenda, a gente arbitrariamente decreta a prisão preventiva, aí vem para cá, a gente vai para dentro da cela junto, depois que der um curso aqui, aí a gente libera. Boa, nunca tinha ouvido essa, excelente. Um grande abraço, Deus te abençoe, continue te abençoando, também com a família. Tu és um abençoado que abençoa a muitos. Louvado seja Deus. Amém. Obrigado pelas palavras, Dilermando. Saudade de você aqui. Obrigado mesmo. Também. Graças a Deus Também. pela sua... Logo, logo vou te ver aí, viu? Logo, logo. Vou te ver em Brasília. Logo, logo. Certo. Quero sim. Venha mesmo. Vou, com certeza, André. Vou mesmo. Eu quero falar também. Muito obrigada, Antônio Carlos. Assim, sua exposição contribui para que os olhos dos nossos corações fiquem mais iluminados, né? Muito, muito obrigada. E quanto aos pernilongos, se você tiver alguma sugestão de repelentes bons, você pode nos dar, assim, porque o local que a gente trabalha é muito pernilongo, principalmente a partir da... E, Antônio, teve sim, o prazer de recebê-lo lá na unidade socioeducativa. Você esteve lá com o pastor Tiago, né? No evento que a gente fez lá na Páscoa do Lava Pés. E nós continuamos lá. Minha chefe está aqui, presente também, escondidinha, eu acho. E sempre um prazer. E quando você fala assim dessa questão da jornada, e que independentemente de onde nós estivermos,
a experiência com Cristo, ela é real, ela é maravilhosa e ela depende muito dessa fidelidade, dessa nossa busca, né? Essa questão, assim, eu sempre falo nessa questão da nossa identidade, né? De quem somos, a quem servimos, onde estamos e participantes desse reino, né? Implantado pelo Senhor Jesus. E, enfim, você vai falando e a gente tem tanta coisa para refletir, para contribuir, mas nesse momento eu quero mesmo agradecer e agradecer muito, André, assim, ao curso, sabe, ao Vocatio, pelo que vocês têm trazido para nós e o quanto isso tem contribuído para a nossa jornada. E, Antônio Carlos, assim, foi maravilhoso. Muito, muito obrigada. Obrigado pelas palavras, Silvinha. Obrigado mesmo. Tônio, eu vou me somar aqui ao pessoal e dizer que a nossa oração hoje é de gratidão a Deus por Ele estar respondendo essas pequenas orações que você faz, de te manter fiel, de te dar sabedoria de resposta, de postura, e que Deus sustente a gente nessa jornada de saber que fé e fidelidade são a mesma palavra, né? Então, não dá para achar que a gente só acredita em algumas coisas, só acredita numa pessoa, né? A gente, essa fidelidade a Jesus, ao caminho da cruz, né? A gente falou disso no mês passado, assim. Então, que Deus te sustente e que quando vierem pernilongos, salas pequenas ou ferpas e ternos rasgados, você sabe que tá perdendo aqui, mas tá ganhando no lugar certo. Então, esse caminho da cruz e o seu testemunho na sua vivência nisso nos edifica muito, assim. Então, que Deus te preserve, que Deus te dê. Conversando com o Carlinhos outro dia sobre a experiência, alguns dias, assim, alguns momentos da experiência pastoral de altos e baixos, falou que a gente tem que ter lombo grosso. Era a experiência que ele aprendeu. Eu falei, lombo grosso, mas com coração mole, né, Carlinhos? Então eu acho que tem muito disso. É lombo grosso com coração mole. Amém. Às vezes o terno vai rasgar, às vezes a galera vai vaiar, e a gente tem que passar por tudo isso sabendo chorar com as pessoas que chegam no escritório e externam as dificuldades, sabendo que foi Deus quem Verdade. trouxe ela e colocou a gente lá, assim. Verdade. Que Deus te sustente, meu amigo. Obrigado, Amém. Obrigado, André. Obrigado pelas palavras e pelo convite, a oportunidade de estar aqui. Deus continue abençoando aí o seu trabalho no Vocatio, a direção de tudo isso, que possa agregar mais pessoas e transformar a visão de trabalho de outros do Brasil afora. Parabéns pela organização digital, é um caminho que precisava ser percorrido e você organizou bem. Gente, se Deus quiser, vai ter novidades de deixar ainda mais organizado, facilidade de acesso, de divulgação. Estamos aí na etapa final para algumas coisas e com certeza o pessoal que está aqui vai estar entre os primeiros a ficarem sabendo, vocês que Que bom. caminham com a gente aqui. Mas orem com a gente nisso. A gente acha que isso aqui realmente Deus tem dado muitos presentes, muitos testemunhos, e a gente está querendo dar um passo de fé aí para organizar Amém. e ter um caminho ainda mais fácil, né, de alcançar pessoas e ter um Amém. acesso mais estruturado. Amém. Gente, vou orar aqui encerrando. Mês que vem nós não temos Vocatio, no mês de julho. Em agosto nós retornamos. Provavelmente Karen, Davi, alguns outros queridos nossos vão estar com a gente no segundo semestre. Talvez Ziel, talvez pessoas novas que estamos aguardando aí, mas vocês também vão ficar sabendo, estamos só terminando de acertar agendas com eles. Muito obrigado pelo incentivo de vocês também, a parceria, o investimento, o sonhar junto de vocês tem feito diferença. A gente ouve testemunhos como vocês deram aqui, né? Isso incentiva o nosso coração. Fechar os olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, louvamos o grandioso nome do Senhor, porque o Senhor veio até nós, como
o Antônio nos lembrou hoje, não são as nossas grandes conquistas, não é o pisar na lua, não é os nossos prêmios, a nossa formação, não é tanto sobre nós, Deus, sobre Jesus ter vindo até nós e dar a chance da gente ser coadjuvante, dar a chance da gente ser participante, dar a chance de nós estarmos com Ele e uns com os outros aqui nessa jornada. Obrigado pela vida do Antônio, obrigado pela fidelidade dele, obrigado pelos pequenos sims diários que ele dá ao Senhor, obrigado pelo esforço dele em ser fiel. Incendeia o nosso coração, ajuda-nos a sermos fiéis também, ergue os nossos olhos para o céu, nós te pedimos. Senhor, seja conosco, Deus. Sustenta o Antônio, sustenta cada um de nós, sustenta as nossas famílias, sustenta nosso testemunho, Deus. E ergue os nossos olhos para o alto e nos ajuda a transbordar o reino de Deus a partir das situações e oportunidades que o Senhor tem nos dado. É isso que nós te pedimos, no nome santo, poderoso, fiel de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém. 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 Obrigado mais uma vez, Antônio. Obrigado, gente, pela participação. Deus nos abençoe. Muito Amém. bom. Tchau, gente. Até Tchau, breve. gente. Boa noite, pessoal. Boa noite.